Glória a Deus, bom dia, que a paz seja convosco, tudo bom? Espero que você esteja em perfeita paz e harmonia, felicidades. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar falando conosco nessa manhã, para a honra e glória dele, tá bom? Desde já agradeço a você estar aí em comunhão conosco, né? Desde já eu já te agradeço e que Deus abençoe sua vida, e já peço também que você compartilhe na sua rede social. É muito importante que nós, aleluia, sejamos missionários de Deus, né? Então, compartilha na sua rede social aí para Deus abençoar a vida de alguém, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Bom dia, William. Glória a Deus. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, que a tua honra e a tua glória seja dada, Senhor, somente a ti, Pai. Que tudo que seja feito para teu louvor, para manifestar a tua glória nessa terra. Usa a minha vida, Senhor, para falar tanto comigo quanto aqueles que vão me escutar. Que em nome de Jesus venha sair apenas aquilo que o teu Espírito Santo quer nos direcionar a falarmos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa aquele que está escutando essa live, que está vendo, que compartilhou, que vai compartilhar, que vai ver, Pai, em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre ele o seu Espírito Santo de ousadia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou estar meditando uma palavra aqui em Marcos, tá bom? Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. A paz, meu pastor. Versículo 35. Marcos 4, 35. Vocês me perdoam aí o barulho. Tem uma obra aqui do lado aqui e aí, infelizmente, aí o barulho, mas a glória de Deus vai descer em nome de Jesus. Meu título diz assim, ó, Jesus acalma a tempestade. Diz assim, ó: naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemo-nos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levavam consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até o vento lhe obedece? Glória a Deus. A palavra de Deus, ela fala a respeito de uma tempestade a qual os discípulos passaram com Jesus estando no barco, certo? Jesus estava no barco e aparentemente Jesus estava no controle de tudo. Eles estavam carregando Deus vivo ali dentro do barco e eles, como é que eu vou dizer assim, não tiveram fé o suficiente, que o mar não era forte o suficiente para tragar Jesus. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo. Na verdade, segundo a arqueologia, a teologia, se baseia-se que ali foi uma manifestação de demônios que agitou aquelas águas, porque tudo leva a crer numa situação, né? Eu já fui pescador, trabalhei embarcado aí quase 5 anos na minha vida, e eu sei bem o que é uma tempestade, eu sei bem o que é um mar agitado. Por diversas vezes pegamos mares agitados aí e estávamos em grandes profundidades, e o negócio não é fácil, o negócio é difícil. E a gente, como pescador, antes de sair para pescar, nós olhávamos o tempo. Naquela época não existia uma Bandeirantes, não existia um sonar, meteorologia para você saber exatamente que ia vir uma previsão de chuva ou vendaval, alguma coisa. Mas olhando para o tempo, você consegue discernir nuvem, o vento quente, vento norte, vento sul, e você consegue discernir exatamente, aleluia, que está vindo um tempo ruim ali.
está vindo uma tempestade, se está vindo uma frente fria. Enfim, aqueles discípulos, eles eram pescadores profissionais, eles viviam da pesca, então eles sabiam exatamente onde eles estavam se enfiando. Mas a questão é que eles entraram no barco, foram atravessar para um outro lado. Fala-se lago, mas aquele lago ele parece um braço do mar, né? Ele é muito grande, não é só um simples lago, parece um braço de mar, de tão grande que é aquela região. E eles foram atravessar, destino a Gadara, que lá tinha um ser que vivia lá, um ser humano que vivia como se fosse um animal, uma pessoa que estava dominada pelo possessa. Ela não estava só a manifestação do mal tomou conta de tal forma daquela vida que ele ficou, aleluia, totalmente desorientado. Quem dominava a vida daquele ser humano era um demônio. Um não, vários demônios, uma legião de demônios. E quando eles, no mundo espiritual, eles sabiam que Jesus ia pisar o pé em Gadara, eles se revoltaram, aleluia, glória a Deus. Eles se revoltaram ali e tentaram parar o barco. Como? Fazendo uma tempestade. Então, a manifestação do mal, ela pode ser manifesta em uma tempestade, ela pode ser manifesta em um animal, ela pode ser manifesta em várias situações. Se você estudar um pouquinho de demonologia, você vai entender o que eu estou falando, que os demônios, eles agem de formas que a gente menos espera. Eles podem agir. A palavra de Deus fala lá em Malaquias 3,10 que Deus ele repreenderia o devorador. E hoje nós sabemos que o devorador é um tipo de demônio. Então, como que esse demônio age na vida financeira? Ele age. Ele tem o processo dele, e aquele demônio ele tentou impedir Jesus de chegar até lá. Mas Jesus estava calmo, porque Jesus ele sabia quem ele era. Agora os discípulos não sabiam quem ele tinha no barco, quem eles estavam carregando no barco, e também não sabiam quem eles eram no mundo espiritual. Quando Jesus acorda, quando eles acordam Jesus olha para aquela revoltinha dos demônios ali, tentando parar o barco. Ele repreende e acabou. Só que ele repreende os discípulos também. Vocês, por que são tão tímidos? E aí que eu entro na palavra de Deus. Quando você aceita Jesus, quando você começa a viver uma vida com Cristo, você é uma autoridade espiritual. Eu já preguei isso, acho que a semana passada. E quando acontece que você põe o seu pé para fazer algo de Deus, sempre os demônios vão se levantar contra. Sempre vai acontecer alguma coisa para tentar te parar. Assim como Jesus, os demônios foram ousados de tentar parar Jesus, tentar parar os discípulos de chegar em Gadara, também o demônio vai tentar te parar. As potestades, as forças do mal, elas não têm o mínimo de dúvida a respeito de quem é você. Apenas nós temos essa dúvida. Então, aqueles discípulos, eles estavam carregando ali o Deus vivo dentro do barco, e eles eram comissionados pelo próprio Deus vivo, pelo próprio Jesus. Então, eles não entenderam a posição deles. A sua posição como cristão, como uma pessoa de Deus, ela é uma posição muito alta. Então, nós precisamos aprender a viver com essa posição muito alta. Nós precisamos aprender que tudo que tem o cristão, quando ele vai fazer alguma coisa, tudo tem um propósito. E sempre o mal vai estar tentando atrapalhar o seu propósito. Sempre ele vai estar colocando a dúvida, sempre ele vai estar colocando uma tempestade, uma tribulação, uma falta de coragem. Ele sempre vai investir em alguma coisa. Então, nós precisamos estar preparados. A palavra de Deus fala assim, para nós estarmos preparados para o dia mau, se revestindo da armadura de Deus, colocando o capacete da salvação, colocando ali o escudo da fé, calçando os pés com o evangelho. Enfim, nós precisamos estar pronto, aleluia, para receber de Deus e poder passar essa visão de Deus. Só que como que nós vamos passar uma coisa que nós não sabemos? A gente só consegue passar aquilo que nós realmente aprendemos, aquilo que realmente nós temos na nossa vida. Aí você consegue passar com convicção. Uma pessoa não consegue passar uma situação que ela não sabe, que ela não tem entendimento daquilo. Então as pessoas não vão entender.
Então é muito importante que você viva, aleluia, e tenha experiências com Deus. Tenha experiências assim como aqueles discípulos. Aqueles discípulos, eles tiveram uma pequena dúvida no seu ministério ali, e Jesus ele apareceu, eles viram Jesus repreendendo tudo, e mesmo assim mais para frente, você vê que os discípulos ainda estavam meio que dormindo. Talvez para nós hoje seja uma coisa assim fora de sério, ver um pouquinho de coisas com a qual os discípulos viram, né? Os discípulos eles andaram com Jesus nessa terra, eles viram Jesus ressuscitando mortos, ele viu Jesus curando o enfermo, ele viu Jesus tirando, limpando a lepra, ele viu Jesus curando pessoas que eram paralíticos desde a sua nascença, ele viu, enfim, vários milagres de Jesus fazia. Fora Pedro que andou sobre as águas, fora os três que apareceram lá no monte, que os três vão orar, né? Pedro, Tiago e João, vê lá Jesus conversando com Moisés e com Elias, e eles são envolvidos numa fumaça na glória de Deus. Enfim, eles viram muitas coisas, mas eles não acreditavam profundamente que Jesus era o Filho de Deus. Eles acreditavam que Jesus era mais um profeta, porque quando Jesus ele morre, né, sua carne morre ali no terceiro dia, depois do terceiro dia ele ressuscita, mas quando ele morre, os discípulos eles ficam desnorteados, porque eles imaginavam que Jesus não ia morrer, que Jesus ia continuar a caminhada, mas Jesus morreu. E aí, como que eles iam agir, né? Depois de tudo que Deus ensinou para eles, e as experiências que eles tiveram não foram suficientes para manter a fé deles viva em Deus. Então, se os discípulos que andavam naquela época, que viram tantas coisas, tiveram essa dúvida no coração, quem somos eu e você também não questionar os nossos ministérios algumas vezes, né? Nós somos obrigados a se questionar onde é que nós estamos errando, se questionar como que nós podemos atrair de novo os tempos de glória. Os discípulos eles queriam continuar com Jesus, mas Jesus já não fazia mais parte da vida deles como um ser humano. Então eles tinham que aprender ou voltar para a vida que eles viviam, ou então renovar a sua fé, a sua força. E o que foi necessário para renovar a força? Eles virem Jesus Cristo ressurreto. Foi necessário eles verem Jesus ressuscitado para assim poder desenvolver o ministério deles de uma forma sobrenatural. Assim sou eu, assim é você que está me assistindo. Quando nós caminhamos uma vida com Cristo, igual aqueles discípulos, pensa comigo, aqueles discípulos estavam caminhando, Jesus estava no barco, e durante um tempo de tribulação, eles pensaram que ia perecer, mas Jesus estava no barco. Jesus ele está no barco da minha vida e está no barco da sua vida, né? Só que hoje nós podemos contar que Jesus ele não está como corpo humano, ele está como Jesus Cristo, o ressurreto, o Filho de Deus, como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ele é quem está, aleluia, hoje sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. E o Espírito Santo que está aqui, aleluia, o Espírito Santo que está aqui nesse momento, está aí com você também. O Espírito Santo é Ele que testifica as coisas de Deus nessa terra. É Ele que testifica no meu coração, no seu coração, a força e a fé para nós conseguirmos vencer as batalhas desse mundo, conseguirmos vencer as batalhas. E aí os demônios vão se levantar. Quando talvez você já se questionou e já escutou alguém falar, nossa, minha vida era assim, mas quando eu entrei para a igreja, minha vida virou de cabeça para baixo. E na verdade não é que vira de cabeça para baixo, é que na verdade você começa a fazer o certo. Porque você acostuma a fazer tanto tempo o errado, que quando você vai fazer o certo, aquilo vai te causar como é que eu vou falar assim? Não um constrangimento, a palavra certa, mas ele vai te causar um desconforto. Toda mudança causa um desconforto, porque nós temos que mudar, nós temos que aperfeiçoar aquilo que nós já aprendemos para conseguirmos ser uma pessoa melhor do que nós fomos ontem. Então, quando Jesus, aleluia, ele entra na nossa vida, todos os instantes nós precisamos estar em comunhão com Cristo. Nós conseguimos? Eu não sei você, mas por muitas das vezes o meu ministério, aleluia, eu me questionava, nossa, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Nossa, parece que Deus não está perto.
Assim como aqueles discípulos viram Jesus deitado, dormindo no barco e ele não fazendo nada, assim somos eu e você. Nós muitas das vezes pensamos, nossa, mas Deus está olhando para a minha dificuldade da vida, o que eu estou fazendo aqui, não faz nada, mas quando nós se convertemos, as coisas começam a mudar, e aí nós começamos, aleluia, a fazer as coisas diferentes, fazer as coisas da maneira certa, e aí Jesus está nos abençoando, Jesus está no barco, e se precisar uma intervenção maior, Deus ele vai intervir, entendeu? O nosso Deus, ele há de intervir. Se você precisar de uma coisa sobrenatural, o nosso Deus bate no peito e fala, opa, agora é comigo. Mas o que você pode fazer, então faça. Aqueles discípulos, se eles quisessem, se eles tivessem o discernimento, eles poderiam ter repreendido aquele mar. Eles poderiam, mas eles não tiveram o discernimento, eles não tiveram estavam atemorizados, vamos dizer assim. Aí eu te pergunto, como que pessoas que eram acostumadas a estar no mar, acostumadas a estar pescando, estavam apavoradas? Então a tempestade não foi qualquer tempestade, foi uma coisa muito, muito forte, a ponto deles ficarem desesperados, de não saberem o que fazer. Você sabe que o pânico na nossa vida, ele afasta as coisas certas. Quando você tem um medo de fazer algo, medo é uma coisa. Deus está no propósito do medo. Tudo que você vai fazer, se você tiver um pouco de medo, ele vai te dar uma travada, vai segurar ali, você vai pensar melhor. Agora o pânico, você não consegue fazer mais nada. Quando você entra em pânico, o seu subconsciente ali, ele não consegue raciocinar. A única coisa que você pensa é em tentar se livrar daquele medo que você está tendo, aquele pânico que você está passando naquele momento. E isso é como se fosse te tira de si, você não tem mais autocontrole da sua vida. Então, traga o controle do barco da sua vida para você novamente. Deixe Jesus, aleluia, mesmo que ele esteja parado, parecendo que não esteja fazendo nada, Jesus, só a presença dele já está fazendo alguma coisa. Se na verdade, eu creio assim, que se Jesus não estivesse naquele barco e os discípulos estivessem atravessando, talvez eles poderiam ter virado o barco, se afogado ali, talvez. Mas como Jesus está no negócio, meu amado, qualquer coisa que você vai fazer vai dar certo. Tudo que você vai fazer, se você colocar Deus na frente, você vai dar certo. Tudo que você for fazer, você pedir a opinião do Espírito Santo, você vai dar certo. Porque o nosso Deus é Deus de vitória. Deus de promessa, Deus de vitória, Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Então, se Ele te prometeu algo, se Ele colocou um desejo no seu coração, creia, porque Ele vai dar a condição de você realizar esse desejo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, obrigado pela sua companhia. Pega o copo de água, pega a sua carteira de trabalho, uma foto que você quer representar alguém, enfim, pega aí que nós vamos estar orando em nome de Jesus, tá bom? E o poder de Deus vai se manifestar de acordo com a sua fé, né? A nossa fé que faz as coisas, é a nossa fé. Não podemos ser tímidos, creia, Jesus Cristo está na nossa vida, amém? Pega o seu copo de água aí, coloca a mão na sua enfermidade agora nesse momento, ore comigo. Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha, Senhor, manifestar mais uma vez o seu poder sobrenatural para curar, Senhor, o enfermo, Pai. Eu creio que o seu poder é sobrenatural para curar e apenas numa palavra, Senhor, o Senhor pode restaurar, pode fazer crescer uma perna se for necessário, pode fazer necessário se for crescer um braço, se for necessário fazer um cérebro novo, enfim, dar um órgão novo para essa pessoa. Mas eu creio que tudo seja da vontade de Deus e também pela fé dessa pessoa. Senhor, abençoa grandemente, Pai, a vida dela, essa foto representada, Senhor, abençoa a libertação dessa pessoa, abençoa a cura divina, Senhor, essa pessoa que está segurando a carteira de trabalho, abre as portas de emprego para ela, Senhor, dá o discernimento espiritual para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoa, ora aqui pelo meu pastor, ora aqui pelo Senhor, pela minha igreja, pelos líderes dessa igreja, Senhor, pelo reverendo, Senhor Jesus, pelos líderes da minha igreja, pelo presidente, pelo governador, Senhor, pelo prefeito, por todas as autoridades a qual eu estou lembrando agora, que o Senhor venha abençoar, venha dar discernimento espiritual, que o Senhor venha, Senhor, agir de uma forma sobrenatural, porque nós sabemos que todo comando vem destinado de Ti, Senhor.
Vem com a sua permissão. Sem a sua permissão, ninguém tem comando nessa terra. Tudo que tem comando aqui é o Senhor que permitiu. Então, Senhor, se o Senhor permitiu, abençoa, Pai. Toma conta, Senhor. Toma, Senhor, porque a palavra de Deus fala que quando Nabucodonosor invadiu tudo e estava dominando todas as terras, era o Senhor quem regia, era o Senhor que estava permitindo tudo aquilo, mesmo sendo um tirano, mesmo sendo uma pessoa ruim para o povo de Deus, mas o Senhor permitiu. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, grandemente a minha vida, a vida da minha esposa, que hoje nós estamos fazendo 15 anos de casado. Derrama sobre a nossa vida, sobre o nosso casamento, sobre a nossa família, a tua força espiritual, a sua, Senhor, sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para assim nós vivemos o resto da nossa vida junto. É o que eu te peço e crente da tua resposta te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e peço mais uma vez que você compartilhe na sua rede social. É muito importante que você seja um missionário de Deus. Seja um missionário, compartilhe aí, não custa nada, só um clique no botão. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam com todos vós, que todos digam amém. Deus abençoe vocês, muito obrigado, um abraço, bom fim de semana. Deus abençoe.